Dia 24 começará o tax season. Então, também teremos algumas dicas sobre como se organizar nesse departamento. Fala pra gente quais as primeiras dicas que vocês dão, como organizar, para organizar o ano 2023. Bom, se você for dono de bar e restaurante, tem que chamar a Lu, né? Nossa. Aí, se for Gostei. qualquer outro business ou pessoa física, procura a gente. Bar, restaurante, chama a Lu. Obrigada. Né? Cada um no seu quadrado. Vamos ao nosso início de tax season. Tax season, 24 de janeiro. 24 de de sete janeiro cabeça. Começa a loucura. Para a alegria de um, tristeza de outros e morte de Do bookkeeping. todo mundo que trabalha. Agora é a loucura do bookkeeping. É a loucura do tax season. Não, o tax season é sempre uma emoção. E Uma é interessante que o tax season, ele foi um desafio muito grande para todos os taxes preparers desde a pandemia, porque ele não acabou, né? O tax season não acabou durante os 2 últimos anos, onde teve extensão, né? 2020 e 2021. E ele começa em janeiro, ele se estende a julho, as extensões normais em outubro, mas até dezembro tinha gente que ainda não tinha feito, porque desregularizou tudo. Então, agora eu acho que vai começar a voltar ao normal, né? Que, na verdade, são 3 meses, né? De janeiro a do abril. prazo, de dentro do prazo mesmo, sem extensão, são mais ou menos 3 meses, né? De janeiro a abril, né? É de janeiro a abril. Janeiro a abril, depois... Mas tem... Costumo estender mais uns dias, né, show? Mas Nos últimos anos, sim, né? Nos últimos anos estenderam para sempre. estenderam pra... Forever. Mas a gente não sabe ainda se eles vão estender, mas geralmente são 3 meses, né? E que vocês... que dica vocês dão para a época do tax season? Para quem... todo mundo pode fazer? Todo mundo pode declarar suas taxas? Independente do status migratório? Independente do status migratório, a pessoa tem que reportar pro imposto de renda qualquer ganho de trabalho e algumas outras categorias de ganho, né, de income. Passou de $900, tem que ser feito, né? Então, as pessoas que não possuem o Social Security devem aplicar, se ainda não tem o IT Number, que é um número que independe do seu status migratório, para se regularizar com o imposto de renda. E quem não tem o IT Number? Não tem como. Vem na Easy Solutions? Vem na Easy Solution pra gente fazer a abertura, né? E qual é o documento que precisa para aplicar para o IT Number? Basicamente, é o passaporte e o comprovante de endereço. Ok. São perguntas pessoais, como quando entrou, coisas que a gente pergunta... Informações pessoais. Informações pessoais. Mas, basicamente, de documentação, é só o passaporte e um comprovante de residência. E demora mais ou menos quanto tempo para ficar pronto? Tem data, não? Agora estava demorando por volta de 4 a 5 meses, né, Ryan? Antes era de 3 a 4, agora eles estão pedindo para estender um pouquinho mais. A partir de 4 meses. E o IT Number serve para quê? Serve para substituir... serve para usar para fazer seguro de carro, para comprar carro, para que mais? O IT Number, ele é um número que ele substitui, em alguns termos, o Social Security. Não é em tudo. Não tem, né? Possui o mesmo status de um Social Security, mas em questão de financeira, né? Em questão de declaração de imposto de renda e financiamentos, abertura de conta de banco, que alguns bancos hoje em dia já exigem, para você ter uma linha telefônica. Hoje em dia, algumas operadoras, se você quiser ter o pós-pago, eles vão exigir. E para você estar em dia com o imposto de renda, ele substitui dessa maneira. Mas você consegue fazer crédito com o IT Number? Eu conheço... Algumas empresas, né? Algumas empresas fazem financiamento. Você tem um histórico, Você consegue né? fazer financiamento até né? de carro. O Tax ID para quem não é a porta de entrada para... Até conseguir... Para você começar a caminhar. Eu sempre costumo explicar que a questão do Tax ID, muitas vezes as pessoas se confundem, né? Porque Tax ID seria o teu Tax Identification, e algumas pessoas se confundem em relação à pessoa física e à pessoa jurídica, né? O
famoso Tax ID da pessoa jurídica, é o ITIN Number. E a gente tem o EIN Number, que é o Tax ID referente à companhia, da pessoa jurídica. Existe muitas vezes essa confusão, porque o termo Tax ID é... O Tax ID da pessoa física e o EIN Number da pessoa jurídica. Mas aí, já que estamos ainda no início do ano, muita gente tem o sonho de abrir a própria empresa, faz aquela meta, né, como que fala? De resoluções para o ano novo. Muita gente, parte das resoluções para o ano novo é abrir uma empresa nova, abrir uma companhia nova. Mas as pessoas têm medo. É difícil abrir uma companhia no New Jersey? Abrir a própria empresa? Não. A abertura da empresa ela pode ser feita por qualquer pessoa física que tenha o Social Security ou que tenha o Tax ID, né, o ITIN Number, ou no momento da abertura fazer a aplicação. Pode fazer os dois para quem não tem. Existe uma diferença de tempo no processo, mas a abertura de uma companhia, ela é um processo simples e desde que, se na abertura é explicado bem pro cliente o que deve ser feito para manutenção dessa companhia, e, né, se for bem explicado e a pessoa seguir, não costuma ter muita dor de cabeça. E faz isso nas Easy Solutions? Vocês resolvem esse problema para a pessoa? Fazemos. Pode vir aqui, marcar o horário, trazer os documentos direitinho e ali já sai dali com a empresa aberta? Sim, nós fazemos. Mas com essa emoção aí? Com muita emoção. Ah, sim. Vamos lá. Então, já sabemos que podemos abrir. Quem quiser abrir uma empresa, quem tiver o sonho de abrir uma empresa nova, de conseguir conquistar o sonho americano, o primeiro passo seria passar na sua agência para tirar os documentos necessários, para registrar a empresa e depois da empresa aberta. Muita gente esquece que depois que você abre a companhia, você precisa também de fazer um acompanhamento financeiro, de fazer um bookkeeping. Explica pra gente quais são os passos mais importantes a serem seguidos depois de abrir a companhia. Nesse sentido. Abriu a companhia, precisa continuar ali com a constância com o bookkeeping, né? Eu acho que o mais importante para alguém que está não só abrindo uma companhia, mas começando a empreender, é entender que o que pertence ao sócio, o que pertence à companhia, pertence à companhia. Acho que isso é principal para você conseguir a organização e o sucesso financeiro de uma companhia. Então, assim que você tem a companhia, é muito importante abrir uma conta para a companhia, separar o que pertence ao business, o que pertence à pessoa física, ter o acompanhamento, seja de um profissional ou seja da própria pessoa, mas ter essa responsabilidade financeira em respeito ao business e ficar muito atento às taxas que precisam ser pagas para o Estado, o tipo de companhia que você vai abrir, qual é a data da declaração de imposto de renda, o que precisa ser feito, porque existe diferença de LLC, que é partnership, LLC, que é single member. Então, vamos lá. Para quem não entende, tem os vários tipos de empresa que pode abrir. Tem a LLC, tem a S-Corp. Existe LLC, single member, LLC partnership, S-Corp, corporation. Então, é importante a pessoa saber o tipo de companhia que vai abrir e ficar atento às datas de declaração para evitar qualquer tipo de multa. Falando do estado de New Jersey, muitas pessoas abrem companhia e esquecem de pagar o annual report, tem que ser pago todo ano. Então, sempre estar atento a esses detalhes que realmente, às vezes, a pessoa que está na correria do dia a dia esquece. Também é por isso que é importante ter uma assessoria de quem sabe. No meu caso, né, assessorada pelas melhores, porque eu realmente esqueço dessas coisas às vezes. Então, minhas meninas resolvem todos os meus problemas, inclusive os que eu não sei que eu tenho, como eu já disse várias vezes. A parte que eu mais gosto da administração é quando a gente ensina a gastar o dinheiro. Vamos falar? De como que a pessoa aprende a gastar o dinheiro para essa coisa que a Rayana falou de a pessoa entender o que é o dinheiro dela, o que é o dinheiro da companhia, o porquê que não pode misturar. E quando chega no final do ano, a pessoa começa a se preparar para o próximo ano, para os taxes, toma susto com o que vai pagar. Porque a pessoa não compreendeu. Porque no Brasil a gente não tem essa separação, né? É meu, é seu, é nosso. Aqui não, aqui o que é da companhia e o que é salário é salário. Então, a melhor parte, ao meu ponto de vista,
que a pessoa mais fica satisfeita em abrir a companhia com a gente é ela perder um tempinho ali, né? Ela perder não, mas ela gastar um tempo ali a mais e aprender como gastar esse dinheiro, como fazer com cada parte desse dinheiro que entra, para ela realmente não ter problema. O que é gasto, o que é despesa, como que ela vai... Exatamente. Como que ela vai fazer com tudo isso. Eu acho que o mais importante, pegando um gancho nessa questão de como gastar o dinheiro, é compreender o que é um gasto que ele é dedutível do seu imposto de renda, o que realmente é, o que realmente não é, como deve ser feito. Acho que e não existe a possibilidade de se resolver um problema em dezembro para a declaração de imposto de renda que começa em janeiro. Então, esse acompanhamento anual, essa questão de você realmente, mês a mês, tomar conta e estar ciente do que entrou, do que saiu, o que teve lucro, é a melhor maneira de você não ter uma surpresa no final do ano. Eu sempre falo, para aquele pessoal que vai ter a surpresa no final do ano, eu sempre recomendo, faça suas taxas o mais cedo possível, porque o prazo de declaração de imposto de renda é de janeiro a abril e de janeiro a março para alguns tipos de companhia. De janeiro a abril, você tem aquele prazo. O prazo de pagamento para o IRS, ele é 15 de abril, ou geralmente se estende a 17 de abril. Salvo engano, 17 de abril, esse ano vai ser 17 de abril, porque é uma segunda-feira. Salvo engano, eu olhei o calendário outro dia e prestei atenção nisso. O prazo de pagamento ele é o mesmo. É muito mais fácil você receber a dívida em janeiro para pagar em abril do que você resolver receber a dívida em abril para pagar em abril. Na verdade, nós temos 3 tipos de clientes. O cliente semanal, o cliente mensal e o cliente anual. O cliente semanal, ele dá report para a gente semanalmente para fazer o bookkeeping, ter tudo controlado dele. Então, semanalmente, qualquer erro, a gente consegue controlar e corrigir. Com apenas 7 dias. Isso não influencia em absolutamente nada nas taxas dele. O cliente mensal, ele manda mensalmente o statement, né, do banco, da companhia, o pessoal. Então, a gente consegue controlar ali ainda com o mensal. O anual é impossível. Porque em cima da hora, né? Ele abre a companhia, desaparece e volta no final do ano te entregando todos os statements do banco, uma caixa com 12, com os 12 meses para você fazer o bookkeeping dele e entregar, começar a fazer as taxas já para começar a entregar em janeiro, né? Final de janeiro agora. Então, aí já fica complicado. A gente tem alguns clientes que do ano passado, do ano retrasado para esse ano, mudou completamente, pelo menos para o mensal, justamente para ele não ter esse tipo de problema. Porque quando ele tem o nosso pacote mensal, ele tem acesso a qualquer momento ao telefone da Easy Solution e a qualquer pergunta. Então, ele não tem realmente nenhum tipo de problema. O semanal, zero surpresa. O mensal, pode ser que aconteça alguma coisa, a gente contorne. Mas, anualmente, você chegar com 12 meses de statement e já prontos, já gastos para resolver, é impossível você fazer milagre com o que já foi feito. E na última semana, né? Como estamos falando da nossa comunidade. A última semana para terminar, chega né? Na última semana de abril, na última semana de prazo, com a caixa desse tamanho, e fala que resolve. Aí você fala, como que resolve? É complicado. Esse é o tipo de cliente que faz a gente ficar até meia-noite no escritório, né? Sem dormir. E quando dá, né? Porque às vezes tem o que dá pra fazer, tem o que não dá pra fazer. E fora os que não guardam recibo, né? Eu sei que eu tenho recibo aqui pra, né? Eu guardo recibo de tudo, gente. Eu guardo recibo até da água. Eu guardo recibo de tudo, porque aqui. Mas essa é uma dica que eu dou pra todo mundo. Esquece o recibo. Esquece o recibo. Abriu a companhia, abriu uma conta pra companhia e passa o cartão. Porque é muito difícil para a pessoa, às vezes, guardar um papelzinho, guardar uma coisa. Não, e 12 meses, aquele papelzinho, ele vira um papelzinho branco, né? E quando você tem o controle de gastos. Hoje em dia existem bancos e cartões de crédito, onde dentro do próprio statement não é a mesma coisa de você fazer uma contabilidade mensal categorizando. Mas ele faz um balanço geral. O que você gastou de gasolina, o que é groceries,
Então, se a pessoa não tem esse acompanhamento profissional mensal, pelo menos ela tem uma ideia. É, o banco separa. Eu não vejo motivo para não ter, fica tão mais barato. É, o banco... O quê? Quando você tem uma assessoria, você tem um acompanhamento, porque a nossa assessoria, tanto semanal quanto mensal, a pessoa vem fazer, a gente está aqui para fazer as taxas da pessoa. Quando ela não tem, é outro valor, é completamente diferente. Não, mas é porque é aquele pensamento, né? Muita gente fala assim, não vou pagar porque eu vou fazer, você fazer. Aí faz errado, né? Quer economizar, é o barato que sai caro. Quer economizar, não vem fazer uma assessoria, não vem fazer um acompanhamento com profissionais. Quando chega a época do tax season, enlouquece, aí vai pagar mais caro porque tem que fazer uma busca, tem que fazer um trabalho muito mais profundo, gasta muito mais tempo para vocês conseguirem destrinchar aquele problema que vocês teriam pego. No início, quando aconteceu, não teria sido problema nenhum. Mas sabe uma coisa que eu vejo muito na questão do bookkeeping? E é importante até para as pessoas ficarem muito atentas. Existe muitas saídas, às vezes, de $1, $5, que as pessoas na correria não prestam atenção. Às vezes é um subscription que a pessoa fez sem querer, ou uma taxa que está sendo cobrada indevida. E quando você faz uma soma anual, e a gente vê isso porque categoriza aquela despesa, e quando você tira o profit and loss do ano todo, é um gasto absurdo com coisas que não fazem sentido, porque não prestou atenção. Não viu. É. Exatamente, não prestou atenção. Outro gasto muito comum é bank fee, muitas vezes, de um cheque que volta, de uma coisa que volta. E não é porque a pessoa não tem dinheiro. É porque não existe um controle, não existe uma organização do que entra e o que sai. E um dia, às vezes, um depósito é suposto cair num dia e uma retirada no outro. E você paga valores absurdos de bank fee só por não ter essa organização. Não, se cai um único cheque por mês, em 12 meses, você gasta $300. 340, dependendo do FII do banco, né? Se for uns 30, 35, já vai subir para uns $400. Então, é muita coisinha que você gasta em vão. E isso em um Isso só no cheque. Imagina nas outras coisas que não tá vendo. Eu e a minha digníssima sócia, ela fala que eu sou mais do que ela, né? Ser mão de vaca. Mas é porque quando eu vejo esses gastos, eu penso anual. Vamos fazer isso, é tanto por semana, vamos fazer isso tanto por mês. Mas por ano é tanto. Não. Mas é importante... no big picture. É importante porque, principalmente aqui, que as pessoas têm... Muitas pessoas têm o hábito de receber todos os dias. Então, amanhã tem dinheiro de novo, sempre tem. Não faz a conta só faz a conta ali na hora. Não faz a conta mensal, não faz a conta anual. Às vezes, gasta ali $10, $15 por dia. Eu sei, por exemplo, se você gastar $25 a mais por dia, $25 extra por dia, são $10 mil no ano. E muita gente não faz conta disso. Não é só $25. É 25 aqui, é 5 ali. Às vezes, de 5 em 5, né? 5 aqui, 5 aqui. É 25 por dia. No final do ano, são $10 mil a menos que tá sumida a sua conta. Fala, mas onde que eu tinha? Onde que eu gastei meu dinheiro? De 5 em 5. Né? Porque, é verdade. E isso é pessoa física. A pessoa jurídica é muito mais fácil ainda, porque são valores maiores. Então, coisas pequenas, eles não percebem. Desaparecem. Às vezes, igual você falou, uma taxa que está sendo cobrada, que nem sabe que está sendo cobrada, que é um erro, às vezes, do banco. E que ninguém está pegando, porque não está fazendo aquele acompanhamento ali diário, né? Só uma história pessoal agora, só para quebrar o gelo. Nós temos o hábito de distribuir caneta, né? Como brinde. E, às vezes, você vai comprar as canetas e você vai escolher modelo, vai escolher custo-benefício. E, às vezes, uma caneta para outra, ela tem 2 centavos de diferença. Mas eu não compro 5 canetas, eu não compro 10 canetas. Eu compro 2.500 canetas. Então, às vezes, a gente está escolhendo e está discutindo isso, e você tem que... E aí, quando a gente, né, separa os modelos e olha, a diferença é de 1, 2 centavos para cada um. Mas quando você faz uma ordem de 2.500 canetas... Você consegue sentir a diferença. Aí você consegue sentir a diferença. Quando vai fazer pesquisa, por exemplo, de qual serviço de telefone, de qual serviço de internet, às vezes a internet está
uma outra operadora te oferece um pacote $15 mais barato. Aí você fala, eu não vou ter o desgaste de mudar por $15. Mas aí se você faz a conta anual, se você tem um business há 5 anos e faz essa conta há 5 anos, o que você não faria com esse dinheiro? Mas, por outro lado, não adianta você salvar esses $15 de um lado sem realmente salvar ou investir. Porque não adianta nada você deixar de gastar em um ponto para gastar em outro. Isso eu volto um pouco na pessoa... Eu volto um pouco na pessoa física. Às vezes as pessoas fazem certos tipos de economia. Vou cortar isso, vou cortar aquilo. Mas se você não tem uma educação financeira, por exemplo, de ter uma aposentadoria privada ou uma poupança ou algum tipo de investimento, acaba que você vai ficar no empate, no 0-0. Se você fizer uma economia de $200 no mês, com esses pequenos gastos, um cheque que bateu e voltou, deu $35, um FII que você não está sabendo que o banco está cobrando, às vezes cobra mais de uma vez, qualquer erro que dá $100, $200 no mês, você pode fazer um IRA. Que é a gente chegou privada. A fazer as contas de $200 no mês, né? Quando fizemos as nossas aposentadorias. Inclusive nós fizemos só com o que sobrou. Extra. Com extra. Com coisas que você economiza, você faz uma aposentadoria privada e você faz... Isso é um investimento. Inclusive, a minha sócia estava com um plano de internet caríssimo, que o dia que eu peguei, eu quase infartei. Eu fui lá e troquei o plano dela. Foi verdade. Foi verdade. Eu cheguei para ela e falei, eu acho um absurdo o valor que eu pago de internet, porque na minha área, eu sou obrigada a ter aquele determinado plano. Aquele plano, aquela eles companhia. Me obrigaram a ter aquela companhia, mas ter aquele plano. Que era, se eu não me engano, os planos que eles vendem para nós lá na nossa área lá, que tem que ter internet, tem que ter o cable e tem que ter o fixo. Quem usa o telefone fixo? Eu cancelei tudo. Não, quem usa telefone fixo? Eu não vejo televisão. Mas são detalhezinhos, né? Até a gente falando desses combos de internet e serviço. Hoje, uma coisa que é uma realidade na vida de todo mundo são os subscriptions de stream, né? Então, a gente tem... você paga YouTube, você paga Netflix, HBO Max. Não pode falar as marcas, né? Paga, não. Okay. Fora os streams. Os streams, e às vezes são vários... E eu já me peguei na situação de estar pagando vários, porque cada um deles passava uma coisa que eu queria assistir. Não, mas tem pior. Mas é pior. Vamos falar sobre o golpe. Olha que já tem o golpe. Clica Olha aqui. Olha agora. Clica aqui, free for a month, né? De graça por um mês. Clica aqui, free trial. Aí você vai, clica aqui no free trial desse. Aí você vai no próximo. Não. Canal de filme. Grátis por 3 meses, clica aqui. Aí você clica, como no telefone já tá tudo automático, já tem o seu cartão, já tem tudo. Na hora que passa dá a data, um mês, começa... vai cobrando e você não tem uma assessoria na sua conta física, né? Na sua conta bancária física. E ali tem 3 canais de filme, tem o coisa do livro, tem os streaming. Daqui a pouco você tá pagando $200 de coisa que você nem tá percebendo que tá pagando. Verdade. Eu sou piolho pra essas coisas agora, né? Atire a primeira pedra quem nunca esqueceu de cancelar um free trial. Nossa, eu vou ser enterrada. Eu tô lembrando, vocês estão falando aqui, eu lembrei que eu tô com um aqui ainda da Copa. Eu vou ser enterrada. Eu preciso cancelar. Mas é isso, a gente precisa aquele dia. E tudo isso cai no lance das taxas, né? Tanto o pessoal quanto da... Mas eu vou contar um fenômeno aqui engraçado. É muito fácil a pessoa não ter uma assessoria na conta física e ter na conta jurídica, a gente pegar isso. Porque a pessoa tem a conta física, tem a conta jurídica, mas põe todas as despesas na conta jurídica. Na conta jurídica ou na física? Na jurídica, no business. O business assiste Netflix. Coloca um canal de streaming lá pra companhia pagar. Mas a companhia vê esse canal? A companhia pode ter um carro. A companhia, né? Se tem um carro, pode gastar uma gasolina. Se você estiver na rua, você pode até comer fora no restaurante. Mas o Netflix? O Netflix não vai rolar pra companhia pagar. Mas se cai ali, vocês passam. Na hora que passa o pente fino, vocês já pegam. Avisa.
Outra coisa, né? Também, já que estamos falando de economia num ano e que estamos falando muito de recessão, muito se fala sobre o fantasma da recessão, né, nos Estados Unidos, no mundo e tal. Esse dinheiro também que se economiza, prestando atenção na conta jurídica, né, na conta da empresa, observando centavo por centavo, às vezes esse dinheiro que está perdendo ali com subscriptions supérfluas, já é um dinheiro, por exemplo, que podia estar usando para o quê? Para fazer os papéis de imigração. Porque muita gente tem a condição de aplicar em questão de documento, mas sabemos que é caro. Não né? se prepara. Não se prepara. Então, às vezes, esse dinheiro que está economizando ali com essas coisas supérfluas, já é um dinheiro que paga automaticamente para a aplicação dos papéis de imigração que vocês fazem. Se tem algum benefício para quem tem o desejo de se legalizar, mas ainda não está no caminho do citizenship, qual o seu conselho para quem, na época do tax season, deve como é que fala? Regularizar as taxas, deve declarar as taxas anualmente, não faz diferença? Qual o seu conselho? Existem várias situações diferentes em imigração, mas o meu conselho para qualquer pessoa que esteja trabalhando dentro dos Estados Unidos e recebendo por esse trabalho é declare o seu imposto de renda e pague as suas taxas. É importantíssimo você estar regularizado com as suas taxas dentro desse país. Isso tem muito peso em qualquer situação que você viva. As questões imigratórias e questões de imposto de renda, elas vão de caso a caso, elas vão de situação a situação, então não dá para você fazer uma abertura completa e explicar. Mas, independente da situação, é importantíssimo, não só nos Estados Unidos, mas em qualquer lugar no mundo, você está em dia com a sua declaração de imposto de renda. Sim. Primeiro, por uma questão de cidadania. Você mora aqui, você usa os benefícios daqui, então paga suas taxas em dia. Claro, mas eu estou falando para a questão do imigrante mesmo. Porque o que acontece? Muita gente está aqui, acha, não, mas eu não vou legalizar, eu não vou ficar aqui, eu vou ficar 3 anos e vou embora. Todo mundo vai embora daqui a 3 anos. Ninguém vai. Ninguém vai. Mas aí, quando chega a época da legalização, aí vai olhar o histórico do cidadão, tá aqui há 20 anos, nunca pagou $1 de taxa. Verdade. Já não fica bonito na fita, né? Eu acho que, além da questão migratória, esse ponto que você tocou é muito importante. A questão do pagamento de imposto de renda, a pessoa vai embora em 2, 3 anos. A pessoa fica 20. Entre a data que chegou, os 2, 3 anos que ia e os 20 que ficou, no 10 se legaliza. Ficou os 20. Quando ela está aqui 25 anos, ela não aguenta mais trabalhar e ela precisa de aposentadoria. Mas não está pagando. Mas ela nunca pagou taxa. Ela nunca pagou taxa. Então não consegue colher o benefício. Que poderia estar pagando, poderia estar cuidando, tá, né, amparando agora na... Ela tem a escolha de pagar o social ou ela fazer a aposentadoria privada. Privada, tem várias opções. Todas as formas é muito valiosa para você chegar numa determinada idade e você parar e você ter o respaldo de uma aposentadoria, porque você não tem físico mais para trabalhar. O corpo precisa descansar. Mas as pessoas não pensam assim, né? Tudo vem a nós, o vosso reino, nada. Então, já estou aqui, eu recebo cash, não preciso pagar. Eu sou ilegal, não preciso pagar. Mas perde a oportunidade, porque já está no país que você está recebendo todos os benefícios daquela taxa que você não está pagando. Mas também perde o benefício que você poderia estar colhendo depois que está aqui tantos anos, quanto vocês, quanto eu. Poderia estar colhendo os benefícios de pagar o que você tem que pagar de direito. Aliás, de obrigação. Não é nem o favor que você está fazendo. Recebendo cash e acha que porque está cash, ela não tem obrigação de pagar nada. De pagar taxa nenhuma com relação a esse dinheiro. Eu acho que a pandemia foi o maior exemplo dentro do meu pequeno conhecimento. Foi uma loucura com isso. E dentro do que eu já vi a respeito do quão importante é você ou estar trabalhando de maneira legalizada, que a gente chama aqui on the books, né? Recebendo com os descontos,
ou pelo menos pagando taxa. Alguma coisa. Foi a questão do unemployment. Eu acho que foi a maior... Abridor de olhos. É importante, uma hora você vai precisar, seja por individual, no sentido de não preferi trabalhar recebendo cash, enquanto poderia estar tendo os descontos e sofre um acidente, ou fica doente, não tem benefício. Ou existe e não tem benefício nenhum. Quanto foi a questão da pandemia? A pandemia mostrou em diversos aspectos financeiros o quão é importante o preparo. Porque quem tinha dinheiro guardado na pandemia multiplicou. Muitas vezes. Tudo cai o preço, quem tem dinheiro compra. E quem estava pagando tudo certinho também teve ajuda do governo. É o que eu ia falar. Não só as pessoais, como os business também tiveram muita ajuda. Todo mundo ficou muito tranquilo aqui com relação à pandemia. Eu, como sou de dentro dos restaurantes, né? Então, eu vi isso a ferro e fogo, né? E você não tinha o que fazer. Às vezes, o funcionário prefere, não, eu quero receber cash. Mas na hora que veio o Machado, você não tem como... Não tem como provar, nem que aquele funcionário estava ali, né? Então, às vezes, ali, igual você falou, a pessoa entendeu. Estaria sendo, se eu tivesse no cheque, estaria descontando ali todo mês. Mas agora, eu teria um respaldo, né? Eu teria uma proteção. E eu sei que todos os restaurantes fizeram o possível para ajudar todos os funcionários, mas não só... o restaurante não é o único business, então as pessoas não tiveram acesso a um dinheiro que poderia estar recebendo, porque já estava há anos aqui, né? Porque não pagavam as taxas, não estavam nos books, não pagavam as taxas, e também tem o caso da pessoa estar ali trabalhando há 10, 20 anos, ganha bem, mas não consegue comprar uma casa, porque não declara taxa. Se você não declara taxa, você não consegue comprar nada. Eu acho que o exemplo de restaurante foi o melhor exemplo possível para o fenômeno da pandemia. Por quê? Ali a gente vê os dois lados. A gente vê o lado do funcionário, que tem a opção, supostamente todos deveriam estar dentro do payroll, né? Mas existem as pessoas que trabalham... Tem as dificuldades, né? Tem as dificuldades e que não estão, né? Acabam que recebem o cash e não estão na folha de pagamento. E nem declararam, porque existe também uma diferença. Existe muita gente que está na folha de pagamento com o que deve ser, mas os tips, né, as gorjetas, é tudo em dinheiro e não declara. Neste momento, o empregado que não está na folha de pagamento, mas todo o dinheiro que recebeu em cash fez a declaração de imposto de renda, dentro da pandemia ele estava também com o respaldo do governo, porque houve algumas mudanças na questão do seguro-desemprego, do unemployment. Então, se ele estava na folha de pagamento, ele estava seguro, ou se ele fez a declaração de imposto de renda com o valor mínimo que deveria ser, ele estava seguro. Quando você olha da folha de pagamento, o empregador que tinha uma folha de pagamento ativa e continuou, ele teve o auxílio do governo. O empregador que não tinha folha de pagamento não teve. Então, eu acho que é muito importante aprender. Às vezes, existe um gasto maior. Ninguém gosta de pagar imposto de renda, né? Ninguém paga com prazer. Eu acho que quanto mais se paga, melhor você tá. Porque quanto mais se paga, mais está ganhando. Mas a pandemia mostrou que é importante porque o governo precisa de dinheiro para ter respaldo em situações como a pandemia. Mas também não é... Eu vou fazer, né? O advogado do diabo, que eu nunca sou, mas às vezes eu tenho que ser. No caso dos restaurantes, não foi só não foi preto e branco assim, né? Tem, além das dificuldades imigratórias, além de várias coisas, nem todos conseguem fazer da maneira que gostariam de fazer. E, por outro lado, os funcionários também, muitos tentam fazer e não conseguem fazer do jeito que eles gostariam de fazer. Então, não é só a questão de não querer pagar imposto. Às vezes, as pessoas querem e tentam, mas tem umas limitações ali que não permitem. Mas, realmente, dentro da pandemia, quem tinha, quanto mais estava declarado, mais respaldo, mais ajuda, mais cobertura do governo teve. E teve gente que teve muito, e teve gente que não teve nada, infelizmente. Então, se tivesse todo mundo ali dentro de como deveria ser agora, participando
do tax season, declarando tudo que tem que declarar e fazendo de acordo, estariam protegidos na pandemia, que tomara que nunca mais aconteça. Só lembrando que esse exemplo que a gente deu do unemployment a respeito dessa conversa toda nossa, ele é um exemplo só válido para as pessoas que têm autorização de trabalho, green card, ou são cidadãos. Não é uma coisa geral, porque às vezes as pessoas confundem, né? E é só é por isso que eu tô defendendo, porque nem todo mundo, né? Às vezes a pessoa até tenta fazer tudo certinho, mas não tem acesso. Não, é só para esclarecer. Vamos na fogueira. Vai a Lu pra fogueira. De novo, gente. Agora vai nós três, né? Dessa vez vai nós três. Pelo menos não vou sozinho. Não, vai sozinho. Mas eu não queima, não. A hora que começar a esquentar, eu sento na vassoura e sai voando. Meu público direto ou indireto, todo mundo precisa da organização do ano. De taxa, financeira, abertura de empresa. Todo mundo tem os objetivos de início de ano que às vezes ficam travados por causa de uma informação simples que não tem, o medo de não ter acesso a uma abertura de conta, o medo de não ter acesso a um plano, a um caminho, né, para a imigração, ou por medo ou por não saber onde vai. Às vezes tem tudo em mão, mas não sabe onde que vai, tem medo de perguntar. Tem gente que é muito tímida, tem gente que é muito humilde, né? Às vezes acha que é muito caro, que é inacessível. Ah, mas você tem que ter um affidavit. Onde que faz o affidavit? Então, não sabe que pode vir aqui e resolver tudo. E se vocês não tiverem resposta, vocês vão encaminhar para quem tem. Já procura a Solution para saber qual a documentação necessária para a sua declaração de imposto de renda. Estão falando, então, fiquem todos ligados. A partir do dia 24 de janeiro, a Easy Solution já está à disposição. Com certeza. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Easy Solution. Easy Solution.